A aba Avaliação Quantitativa é uma aba simples de usar, muito poderosa e que te trará informações mais precisas na hora de decidir o que quantificar e para o que quantificar. Então, primeiro de tudo, quando você entra nessa aba, você tem que definir o quê? Os objetivos da sua análise. Normalmente, será para uma jornada de 8 horas, portanto, 480 minutos. E o critério de quantificação, normalmente, selecionam aquele que é o recomendado pelo estudo muito antigo da NIOSH, de 75% da jornada. Mas pode ser outro. Se for outro, você vai selecionar você vai indicar, né, se é 50%, se é 10%, se é 100%. Aqui eu vou deixar o padrão, 75%, tá? Se você passar o cursor do mouse, você vai ver o motivo do porquê esse 75%. E aqui se você considera a margem de segurança sim ou não. Se você marcar sim, os limites eles serão um pouco encurtados, ou seja, você jamais vai usar a vazão máxima, jamais vai usar o volume máximo do método, ou jamais vai chegar na vazão mínima. A gente vai deixar uma margenzinha de erro, né, para você não chegar. Mas se você só quer seguir o que o laboratório manda, só seleciona não. E aqui a gente vai ver o resultado dessa análise. Basicamente, o que a gente vai ter então? O formaldeído. Quando que você deve quantificar o formaldeído? Você vai quantificar o formaldeído quando ele for necessário para atender um laudo de insalubridade, um PGR, mas o LTCAT você não precisa. Por quê? Lá atrás a gente viu que o LTCAT não tem enquadramento para o formaldeído. E aí você vai verificar aqui, vai medir, se o teu objetivo for só o LTCAT, você vai medir ele para quê? Não precisa. Caso você queira medir, tanto para o laudo de insalubridade quanto para o PGR, uma das metodologias possíveis é a NIOSH 2016 HPLC. É uma amostragem ativa na forma de fração total, com a vazão mínima e máxima de 0,03 a 1,5, com um volume mínimo e máximo de 1,15. Agora, olha que interessante que o web já calculou para você. Em vez de você pegar e colocar lá na bomba na hora de usar o volume máximo nos seus cálculos e na bomba a vazão mínima, vai tentar usar o máximo possível daquele amostrador, como lá atrás você colocou que você queria 480 minutos e 75% dessa jornada, a gente já calcula para você então que você quer fazer uma amostragem de 360 minutos. E detalhe, já que você quer os 360 minutos, nem mais nem menos, a gente verificou para você, subindo um pouco a vazão nesse cálculo, dentro do limite do método, qual que é a melhor vazão que você pode usar para conseguir pegar o amostrador na sua plenitude, a melhor amostragem possível para você. O benzeno, por exemplo, a gente pode medir ele na forma ativa também. Na forma ativa, você vai usar a metodologia NIOSH 1501, que tem uma vazão mínima de 0,02 e máxima de 0,2, volume mínimo de 3 e máximo de 30. E detalhe, para esse caso, em vez de você usar a vazão mínima, você vai usar uma vazão de 0,083 litros por minuto. Por quê? Essa vazão, dentro desse volume máximo, vai te atender um tempo de amostragem de também 360 minutos. Ficou pronto para você. Só que detalhe, você lembra que o benzeno não é necessário medir para laudo de insalubridade, porque ele é qualitativo, conforme o anexo 13. Ele não é necessário para medir para o LTCAT, porque ele é qualitativo pela correlação com a NIOSH, decreto 3048, pela LINAC, grupo 1, número CAS, e o decreto 3048. Mas ele é necessário você quantificar para atender um bom PGR. Agora vamos pegar o manganês. O manganês você pode ter várias possibilidades de medir ele, porque você tem equipamentos que você pode medir que vão ser ali separadores de partícula, por exemplo. Então vamos analisar, por exemplo, utilizando uma amostragem ativa de fração total, vai ser a NIOSH 7303, a espectrofotometria de emissão atômica. Vazão mínima de 1, máxima de 4, volume mínimo de 45, máximo de 100. Aqui a gente já define para você que o melhor otimizado para esse caso seria um amostrador usando 2,778 litros por minuto por 360 minutos. Mas se você quiser medir usando, por exemplo, um ciclone de nylon, você vai utilizar
uma vazão mínima e máxima de 1,7, que é a vazão recomendada para o ciclone de nylon, e que nesse caso você também pode ficar usando essa vazão fixa por 360 minutos. Atende o método. Nesse caso, você vai medir ele para as 3 finalidades: PGR, LTCAT e laudo de insalubridade. A gente tem ainda o tolueno. Caso ele fosse na forma de amostragem passiva, o amostrador passivo ele é um equipamento que é tipo um broche que você vai deixar próximo ao trato respiratório desse trabalhador que está sendo amostrado. E ele funciona por um processo químico, onde o gás, o vapor, as partículas do tolueno vão entrar nesse amostrador por um processo semelhante ao de difusão, tá? Um processo químico. Então, ele funciona de uma maneira simples, objetiva, você não precisa se preocupar com vazão, muito menos o tempo. Claro que você tem que buscar esse tempo que não pode fugir muito da tua estratégia de amostragem, mas ele não é tão sensível, vamos dizer assim. Não é tão sensível como uma bomba que você tem que calibrar e manter ela rodando bem certinho. E nesse caso, a vantagem é que, então, ele é mais fácil de instalar, mais fácil de coletar, e a única desvantagem é que talvez pode ser um pouco mais caro. Mas caso você queira fazer ele na amostragem ativa, perceba que eu selecionei a amostragem ativa, e a vazão dele é mínima de 0,02, 0,2 a máxima, e vazão volume mínimo de 1, máximo de 8, e já otimizamos para você. Então vai ser um amostrador por 360 minutos, utilizando a vazão de 0,022. É o mais otimizado possível. É um detalhezinho de casa decimal que pode ser a diferença entre um trabalho de excelência para você. Mas perceba, você pode editar, você pode definir. Às vezes você não gosta de usar uma vazão dessa. E aí você pode chegar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que é um pouco mais variado, a gente pode selecionar e eu quero usar uma vazão de 0,05. Ela está dentro do limite do método. E o volume, vamos lá, eu quero usar o volume máximo. Vou atualizar. E caso eu utilize essa vazão fixa que eu defini, eu já pulei de um amostrador para 2. Mas são 2 de 180 minutos, que somados vão dar os 75% da minha jornada de 480 minutos ou 8 horas diárias. A questão da estratégia de amostragem, formas de você ter uma otimização, um planejamento disso melhorado, fica para uma aula específica para isso. Que em breve eu quero estar deixando isso pronto para vocês aqui no canal também. Beleza?